Então, questão de número 4, ela fala o seguinte, atenção aí nessa questão que eu acho interessante, tá? Uma caminhonete de 2 quilos de massa, página 9, tenta resgatar um operário de um precipício, usando um cabo inextensível que liga o veículo ao infortunado trabalhador de 80 quilos de massa. Ok? Gravidade 10. Por que gravidade vai entrar no caso? Porque esse homem está solto, não tem nada sobre ele. Então, existe um peso que tenta lançar ele para onde? Para baixo. Só que a caminhonete vai tentar puxá-lo para cima, correto? Ele faz a seguinte pergunta. Qual a intensidade de força que movimenta a caminhonete? Tem que saber a força que vai impulsionar a caminhonete, sabendo que a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Agora, observem que, nesse caso agora, existe uma situação um pouquinho diferente do que nós vimos anteriormente. Existem aí, como eu vou dizer a vocês, 2 pesos, né? Então, a força resultante vai ser as massas vezes a aceleração. No caso, como fala as massas, porque vai ser a massa da caminhonete de quem? Do ser humano. Né? Mas repara que acontece o quê? 2.000 mais 80 daria 2.080. Correto? 2.080. Vezes 1 daria 2.080 mesmo. Só que tem um detalhe importante. Observem que, no caso, a caminhonete ela vai puxar o corpo para um lado e o peso puxa o corpo para o outro lado. Então, existe uma força aí, forças contrárias agindo sobre o mesmo objeto. Uma para a direita e outra para a esquerda. E o que nós aprendemos com vetores? Vetores contrários, o vetor resultante vai ser o quê? A diferença entre eles. Então, no caso, a força da caminhonete menos o peso desse homem é igual a massa vezes a aceleração. O peso dele, se você lembrar, peso é uma grandeza física, que representa a massa vezes a gravidade. 80 vezes 10 dá 800. Então, a força menos 800, que é o peso desse homem, é igual a soma das massas, que daria 2008, vezes a aceleração, 2080 vezes a aceleração. Então, a força aplicada em si é 2080 mais 800, que dá 2.880 newtons. Ou seja, as aplicações de vetores, todas elas estão inseridas diretamente na chamada lei de Newton. A lei de Newton ela trabalha através dessa aplicação de vetores. Vetores, mesma direção, mesmo sentido, sentidos opostos, ortogonais, são essas concepções que você vai levar, no caso, para onde? Para a física aplicada, no caso da lei de Newton. Letra B. O cabo suporta no máximo uma tração de 2.000 newtons. Será que é possível resgatar com essa aceleração sem que ele arrebente? Será que esse cabo vai conseguir segurar aquele homem sem que ele arrebente? Lembra que nós já fizemos. Sobre aquele homem, sobre ele, tem um fio. E esse fio que segura esse homem, ele vai ser igual. Né? Ele vai ser igual, o fio, no caso, a tração sobre esse homem, vai ser igual ao seu peso, né? Mais a massa vezes a aceleração. Porque sobre esse homem aí, se você lembrar, vamos sempre equacionar o que acontece com ele. Imagina esse homem aí. Tem um fio que segura esse homem. E o peso vai para onde? Para baixo. Observe sempre isso. Olha a figura e veja que você pode distribuir de força nele. A força, no caso, a tração, que é o fio, puxa e o peso vai para baixo. Como são duas forças contrárias, a resultante vai ser o que para você? A tração
menos o peso dele é igual a massa dele vezes a aceleração. Tração menos o peso dele, que é 800 newtons, igual a massa, que é 80, e a aceleração, que é 1. Então, ficaria T menos 800 é igual a 80. Então, T é igual a 80 mais 800, T seria igual a 880 newtons. Ou seja, portanto, esse carro ele não vai arrebentar quando você puxar esse objeto, esse homem. Mas observem sempre nas leis de Newton, observem tudo que acontece em relação aos corpos. Se tem blocos, se tem força, tudo isso tem que ser observado para que você consiga fazer as questões de forma correta, ok? A quinta questão, bem diferente das outras também. No arranjo da figura, os corpos A, B, C são 3 corpos. A e C estão soltos no espaço e o corpo B está apoiado sobre uma superfície. Ou seja, no corpo A e no corpo C, eles possuem os seus pesos. Que peso? Ele está solto. Geralmente, está solto quer dizer o quê? Ele vai ser puxado para onde? Para baixo. As massas são de A, 10 quilos, de B, 4 quilos e de C, 6 quilos. Os fios são inextensíveis e de massa desprezíveis. Também não há atrito entre os fios e as polias, e o plano é perfeitamente liso. Gravidade é 10. Ele pergunta o seguinte: aceleração do sistema. Qual é a aceleração que está envolvendo o sistema? Observe uma situação muito, muito importante. Tem 2 pesos, um peso em A e um peso em C. Ambos estão puxando o objeto para onde? Para baixo, mas em sentidos opostos. Então, quer dizer, um positivo, o outro negativo. Então, para a gente, a força resultante ali vai ser influenciada pelo peso de A e pelo peso de C. Então, o peso de A menos o peso de C é igual à soma das massas de A, B e C vezes a aceleração. O peso de A, sempre lembrando que quando se fala em peso, ele é sempre massa vezes aceleração. O peso de A seria 10 vezes 10, que é 100. O peso de C é 6 vezes 10, que é 60. Então, 100 menos 60 igual a 20, que é a soma do A mais B mais C, 20 vezes A. Então, 40 igual a 20A, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, observe que interessante aí na sua telinha, tem o que acontece com os corpos separadamente. No corpo A, observe que tem um fio segurando o A, ligando o A até B. E tem uma tração de A e B. E tem o peso de A para baixo. B, lembra que eu falei, ele está apoiado. Então, ele tem um peso de B e tem uma resistência do chão entre ele, que se anula. Só que B vai sofrer influência de A e de C. Então, tem uma tração de A para B e tem uma tração de B para C. O corpo C tem um peso para baixo e também tem uma tração que liga B a C. Então, observem, cada um deles tem sua própria forma de você trabalhar. Ok? Então, no caso, como eu falei anteriormente, para você achar a aceleração do sistema, observem que ela vai ser baseada em relação a A e C, que estão soltos. Que A e C têm seus pesos. Então, ficaria o peso de A menos peso de C, que seria a força resultante, né? Igual a MA mais MB mais MC vezes a aceleração. Então, já chegamos no final que A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, letra B. Letra B, ele pede as trações que agem nos fios. Ele pede a tração que age, no caso, de A para B e a tração que age de B para C. Então, vamos olhar para o corpo A. O corpo A tem um peso de A e tem a tração de B, de A em B ou de B para A. Correto? E observem que
elas são contrárias. São contrárias. Como A tem uma massa grande, então o que você poderia equacionar? O peso de A menos a tração de A em B é igual a massa de A vezes A. O peso de A nós temos que é 100 newtons. A tração você não conhece. Então, 100 menos T igual a 10 vezes 2, que é a massa de A e a aceleração. Daria 20. Mudando de situação, ficaria menos T igual a 20 menos 100. A tração de B em A ou de A em B, que é a mesma, seria igual a menos 80. Multiplicando por menos 1, a tração de B em A é 80 newtons. Então, a tração que segura o bloco A é de 80 newtons. Agora, vamos ver agora a segunda situação. A tração que segura C. Observe, então, o objeto C. Tem um peso de C para baixo e tem a tração segurando, puxando C para cima. Então, a tração de B em C menos o peso de C é igual a massa de C vezes A. A tração menos 60, que seria o peso de C, é igual a massa de C, que é 2, C vezes 2, daria 12. Então, tração de B em C é 12 mais 60. Tração de B em C é igual a 72 newtons. Só acompanhe só a solução. Atividades propostas. Considere o esquema representado na tabela ao lado, na figura ao lado. As roldanas e a corda são ideais e o corpo suspenso da roldana móvel tem peso 550 newtons. Qual é o modo da força vertical que o homem exerce sobre a corda? Reparem o seguinte, o que nós vimos anteriormente, mostrar a vocês. Tem dois tipos de polia, fixa e móvel. Na polia fixa, que é presa no teto, a força e o peso são idênticos, são iguais. Quando a polia é móvel, existe uma fórmula. A força que é aplicada na polia é igual ao peso sobre 2 elevado a n. N seria a quantidade de polias móveis que tem no meu sistema. No caso, aí o peso é 550. E tem só uma polia móvel. Então, ficaria o quê? A força que o homem vai aplicar seria 550 sobre 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Ou seja, 550 por 2 dá 275 newtons. Então, a força que ele vai aplicar vai ser de 275 newtons. A segunda questão. No diagrama seguinte, A e B estão em movimento sobre uma superfície horizontal com um atrito desprezível. A força F aplicada sobre o bloco é 16 newtons, na direção do sentido indicado, como está na figura. A aceleração é 4, a massa do bloco B, a massa do bloco A é 3 kg. Ele pede a massa do bloco B. O que nós vimos anteriormente? Vamos lembrar um pouquinho. No caso, a força aplicada ali, quando ele aplicou a força em A vai aplicar a força em B. E B resiste a A, nós vimos isso já. Só que a teoria fala o quê? Que a força aplicada em A, ela vai ser igual à massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. A força 16 newtons. A massa de A é 3. A aceleração é 4. Então, 16 igual a massa a 4, aqui é 3, mais a massa de B que você não conhece, vezes 4. O 4 multiplica, passaria dividindo. 16 por 4 daria 4. Então, 4 é igual a 3 mais a massa de B. Ou seja, a massa de B é igual a 4 menos 3, a massa de B vale 1 kg. A massa de B vale 1 kg. Letra B. Eu quero saber a força aqui do bloco A sobre o bloco B. Lembrem que existe um par de ação e reação. Enquanto o A empurra B, B resiste a A. Então, a força que B faz em A é a massa de B vezes a aceleração. A massa de B é 1 kg. A aceleração é 4. 1 vezes 4, 4 newtons. Então, a força que A exerce em B, ou que B exerce em A também, que são as mesmas, né? 4 newtons. Se você lembrar em termos de figura, quando você separa os blocos,
A faz uma força em B, que é falar da força de A em B. Quando B reage, é força de B em A. Só para indicar que existiria entre os dois blocos, o par de ação e reação, só para isso. Terceira questão. Os blocos A e B, A de massa 6 kg, B de massa 4 kg, respectivamente, apoiam-se em um plano liso e horizontal, conforme a figura. Aplicando-se ao bloco A uma força F1 e ao bloco B uma força F2 de 20 newtons. O conjunto adquire uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, no sentido da figura. Então, ele vai no sentido de A para B. Isso quer dizer o quê? A força de A é maior que a força de B. Aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, determina o valor de F1, né? E depois o valor da força de contato entre os blocos. Primeira coisa, existe aí a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Só que, nesses dois blocos, são forças contrárias. E como ele vai em direção a A, de A para B, então a força de A é maior que a de B. Então, o que fazer? F1 menos F2, que é a força de B, igual a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Então, F1 menos 20 é igual a 10 vezes 5, que no caso seria 50. Então, F1 igual a 50 mais 20, F1 igual a 70 newtons. Ou seja, a força que A está recebeu, é de 70 newtons. Só que ele quer mais. Ele também quer saber a força de contato entre A e B. Se você separar esses dois blocos, separa os dois blocos, você vai observar o seguinte. No bloco A, tem a força F1 e tem, contrária a ela, a força de B em A. No bloco B, tem a força de A em B e tem o F2. Lembrando que a força de contato ela vai ser a mesma, tanto no bloco A como no bloco B. Então, o que fazer? A força que A exerce em B, menos F2, que são duas forças contrárias, é igual a massa de B vezes A. Então, a força que A faz em B, menos 20 newtons, é igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então, a força de A em B igual a 20 mais 20. A força que A exerce em B é igual a de 40 newtons. Sempre olhando para a sua apostila aí para as figuras formadas, tá? Na quarta figura, uma questão também de universidade, a maior parte é uma questão de universidade. Agora fala o seguinte, 3 corpos estão interligados por fios ideais. Olha bem, tem o corpo 1, 2 e 3. É aplicada uma força F no corpo 1, o corpo 1 puxa o corpo 2 puxa o corpo 3. Correto? Aí ele faz a seguinte pergunta. Ele fala que a força aplicada no corpo 1 é de 150 newtons. A massa de 1 é 50, de 2, 30, de 3, 20. Ele quer saber o valor das forças de trações, das forças dos fios 1 e no fio 2 dos blocos. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer aí é achar qual é a aceleração que envolve o meu sistema. Então, se você observar, é aplicado em F uma força, em A uma força puxando A. E A, consequentemente, vai puxar ele, B e C junto. Então, quer dizer o quê? Essa força F é igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Então, 150 é igual a 100 vezes A. A ficaria igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. 1,5 metros por segundo ao quadrado.
Isso seria, no caso, a aceleração envolvendo o sistema. Só que agora vamos lá o que me interessa. Eu quero saber as trações que ocorrem. Por exemplo, reparem que no corpo 3 tem só um fio nele aplicado. E a tração, no caso, a tração 2. Então, a tração 2 pode ser igual a massa 3 vezes a aceleração. A massa 3 era de 20 newtons. A aceleração é 1,5. 20 vezes 1,5 dá 30. Então, a tração 2 é de 30 newtons. Reparem a ordem, eu tenho que achar primeiro 1, depois 2 para responder. Então, a T2, 30 newtons. A tração em 1, observem que no corpo 1, age nele uma força e a tração 1. Só que esse corpo 1, ele vai puxar os outros corpos, né? Então, quer dizer o quê? F menos T1 é igual a M1 vezes A. Então, 150 menos T1 é igual a 50 vezes 1,5. 50 vezes 1,5 dá 75. Então, menos T1 é igual a 75 menos 150. Menos T1 igual a menos 75, T1 igual a 75 newtons. Então, a resposta correta seria a letra B, 75 newtons, que é a tração em 1, e 30 a tração em 2. Como eu falei, daqui a pouco eu estou mandando para vocês a solução. Tá? Outra coisa importante, as questões que vêm agora, todas elas são repetidas, tá bom? Estou dando um pouquinho rápido, são todas repetitivas, então não precisa ficar muito tempo parado em uma só. Vamos lá. Questão 5 agora. Os corpos A, B e C, representados nas figuras, têm massas iguais a 3 kg. Então, os 3 corpos têm massa igual a 3 kg. Reparem que o corpo C está solto no espaço. Então, se ele está solto, tem um peso C para baixo e tem um cabo segurando o C, que é uma tração. E essa tração liga C a B. Correto? Então, tem uma tração que envolve B e C e uma tração que envolve A e B. Ele faz algumas perguntas. Ele faz o seguinte: o plano horizontal que apoiam A e B são sem atrito, a rodana tem massa desprezível e a aceleração do local da gravidade é 10. A tração no fio que une os blocos A e B eu quero só a tração que une o bloco A e B. Mas para que isso aconteça antes, eu tenho que saber a aceleração. Observe que o único corpo que recebe a aceleração completa aí, trabalhando em cima, é o corpo C. Então, o peso de C é igual a massa de A mais a massa de B mais a massa do próprio C vezes a aceleração. Como o peso é massa vezes gravidade, 3 vezes 10 dá 30. 30 é igual a 9A, A igual a 30 sobre 9, ou 10 terços, ou 3,3333. Por aí. Como eu quero saber a tração de A e B, e essa tração é a mesma que age em A, eu poderia afirmar a você o seguinte: T, no caso T1, ou T2, ou TA de A em B, é igual a massa de A vezes a aceleração. Massa de A é 3 kg. A aceleração é 10 terços. 3 vezes 10 terços, cortei o 3 em cima e embaixo, ficou apenas 10. Então, a tração no fio é de 10 newtons. Como é que a questão foi rápida? Questão número 6. Semelhante que nós vimos anteriormente, só que agora não é um homem, é um carro. Um veículo de alto socorro de 4 toneladas de massa, quer dizer, 4.000 quilos, resgata um carro de um precipício, usando um cabo de aço inextensível de massa desprezível, como pode ser observado na figura ao lado. Despreze o atrito entre a polia e a massa do fio inextensível que une os veículos. Se o carro, com 1 tonelada de massa, sobe com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, determina a intensidade da força que
movimenta o veículo de auto-socorro. Observe que o carro está subindo. Então, a força do veículo é maior que a do carro. Então, seriam duas forças aí contrárias, que o carro tem o peso para baixo. E o caminhão vai puxar onde? Para cima. Então, a força resultante aí é a força aplicada no caminhão menos o peso do carro, que é igual à massa do carro mais a massa do caminhão vezes a aceleração. Como o carro tem 1 tonelada, tem 1.000 quilos, o peso dele é 10.000 newtons. Então, F menos 10.000 é igual soma das massas a 5.000 vezes 2. 5.000 vezes 2 dá 10.000, né? Então, F é igual 10.000 mais 10.000, 20.000. Ou seja, 20.000 newtons é a força que o caminhão vai fazer para poder levantar aquele carrinho. 7ª questão. Se você observar a 7ª questão, ela é idêntica à questão de número 5, da página 10. No arranjo da figura, os corpos A, B e C têm massa. O A, 5, B2 e C3. Eu peço a aceleração do sistema, depois eu quero saber a tração nos fios. Mesma coisa. Então, reparem bem, como o bloco A tem a massa maior que C, logicamente A vai puxar o sistema para o lado dele. Então, ficaria o quê? PA menos PC igual a soma das 3 massas de A, B e C vezes a aceleração. Como o A tem 5 quilos, o peso dele é 50 newtons. C tem 3 quilos, o peso é 30. Então, 50 menos 30 igual a 10 vezes A. Então, 20 é igual a 10A, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos achar a tração em cada corpo. Ó, a tração que, no caso de B em C, é T1 menos PC igual a MC vezes A. Então, T menos 30 igual a 6, T igual a 36 newtons. E a tração de A em B vai ser PA menos T2, a massa de A em B ficaria, então, no caso, 40 newtons.